Olá pessoal, bem-vindos para mais uma videoaula. Nós vamos agora fazer um exercício de cálculo de recalque, tá? Nós vamos aproveitar o exemplo que a gente fez para acréscimo de tensões e nós vamos agora calcular os recalques nos pontos A, B e C, beleza? Então eu continuo aqui com a numeração 3.7, apesar do conteúdo não ser o de acréscimo de tensões, né? O assunto ser o de adensamento, né? Mas não importa, tá? É só para seguir a numeração, já que ficou meio atrapalhado por conta da sequência aí das aulas, beleza? Então o que é que a gente vai fazer? Primeiro, determinar os acréscimos de tensões verticais. A gente já fez, né? Nos pontos A, B e C, então a gente já fez. Eu vou aproveitar do outro exemplo. Ah, Agora, aí eu vou até aproveitar a planilha, né? Só vou deletar o que não é necessário, só vou ficar com as tensões verticais, tá? E aí ele pede para determinar os recalques, né, nos pontos A, B e C, tá? Pedindo para determinar todos os parâmetros do solo a partir dos ensaios, tá? Dos resultados, né, dos ensaios de adensamento que eu vou enviar, né? Que eu vou abrir daqui a pouco, né? Vocês vão fazer esse mesmo exemplo, vocês sabem disso, né? Semelhante, é um exemplo semelhante, perdão. E aí eu vou mandar para vocês o resultado, tá? E aí a gente vai admitir que essa camada de solo é homogênea, tá? E que de 10 metros de profundidade, tá? E que a amostra foi retirada na metade dessa altura, tá? Bom, sobre esse valor aí, na verdade, a gente vai utilizar 1 metro de profundidade, tá? Isso aqui vai ser a 1 metro de profundidade. Eu ajeito já o slide, tá? Então a amostra foi retirada a 1 metro de profundidade, tá? A gente vai precisar desse valor aí para calcular o, o, a razão sobre adensamento, beleza? Então vamos que vamos abrir aqui primeiro o MATCAD. Bom, abri aqui do exemplo 3.5, eu vou mudar para o 3.7 aqui. Tá? Esses valores aqui eu não vou utilizar, não estou utilizando, na verdade, não utilizei desde o outro. Modularidade também não vamos estar utilizando, tá? Vamos deixar enxuto aqui, né? Coeficiente de Poisson também não, porque a gente só vai calcular tensões verticais, então não vou precisar, tá, disso daqui. Essa primeira parcela aqui, solução integrada, não vou utilizar, só vou calcular com a solução de discretizado de Boussinet que a gente preparou aqui, né? Já que a gente já checou com os softwares e com a solução integrada que estava ok. Então eu vou utilizar apenas a, a solução de Boussinet discretizada, né? Então eu vou chamar aqui de acréscimo de tensões, tá? Acréscimo de tensões, beleza? Então, essa discretização aqui, vocês veem no outro vídeo, né, como a gente fez. Eu não vou precisar de nenhuma dessas tensões, a não ser da tensão em Z, né? Então, vou deletar tudo isso aqui e ficar só com a tensão em Z. Vou tirar esse B, porque eu não preciso mais dele, né? Já que só vai ser uma equação, tá? Eu vou aproximar, beleza? Então, tá feito aí. Só para constar, vou gerar a plotagem. Então, eu vou criar aqui um ZB, tá? Só para a gente checar, né? Então eu vou botar aqui e eu vou botar todos os pontos num gráfico só para não ocupar muito espaço, já que a gente já checou, né? Não é o nosso objetivo checar novamente. Então eu vou vir aqui, botar, e aí eu vou botar 0 metro, 0, 0 e Z e ZB. Foi. Deixa eu copiar aqui. Tá, beleza. Foi, né? Só que aí eu vou colocar também os outros pontos, tá? Então eu vou colocar aqui 2 metros, né? 2 metros. Opa. Aqui eu tenho que botar. Já foi a unidade. Então, deixa eu botar o terceiro ponto aqui. Que é 3 metros. Beleza? Deixa eu botar KPA. Então,
Então aí todos os 3 pontos, deixa eu só mudar a cor de um deles, né? Esse daqui eu vou deixar, ajustar as cores. Esse aqui eu vou deixar azul mesmo, do jeito que tá. Vou aumentar a espessura da linha um pouco. Esse aqui eu vou deixar vermelho. Vou aumentar um pouco a espessura da linha. Esse aqui eu vou botar verde. E vou aumentar um pouco a espessura da linha. Beleza? Então tá aí a distribuição de tensões dos 3 pontos, né? Lembrando que isso aqui é um erro. Esse trechinho aqui inicial também é um erro. Então nós vamos depois, quando tiver tudo pronto, eu aumento a discretização aqui, tá? De forma que a gente minimize esse erro. Tá? Por enquanto vamos deixar assim. Depois a gente confere, beleza? Então, sobre o cálculo do acréscimo de tensões, já está feito, beleza? Já está feito. Nós estamos utilizando aí a resposta a resposta anterior, tá? Tudo que tem para baixo nessa planilha, eu posso apagar, tá? Eu posso apagar porque não me interessa. Todas as verificações que a gente fez, na verdade nada disso me interessa. Vou deletar tudo. Deletei. Vamos ver aqui o que ficou. Deixa eu apagar aqui. Então vou apagar tudo que tem para baixo. Empty space. Ainda tem coisa aqui desse lado, então vamos deletar. São as tabelas, né, que a gente criou. Deletei. Deixa eu ver se tem mais coisa. Tem mais um nome aqui. Bom. Então vamos novamente apagar. Beleza, eu acho que agora está tudo limpo. Tá? Eu não vi mais nada. E vamos calcular, aproveitar e calcular as tensões geostáticas. Tá? Então, vou botar aqui letra B. Tensões geostáticas. Aquela tensão que é o peso próprio do solo, né? E da água que tiver lá. Então a gente tem que considerar ou não poropressão, tá? Considerar tensões totais ou tensões efetivas. Então, tá. A gente não vai conseguir calcular aqui, porque a gente vai precisar, na verdade, do peso específico do solo, né? E ainda não tenho, tá? A gente vai ter que estimar justamente a partir dos ensaios, né? Mas eu vou botar aqui um gama qualquer, tá? Já vou colocar aqui o gama saturado e depois a gente calcula os parâmetros. Então eu vou botar aqui qualquer um, só a unidade correta, né? Eu vou fazer questão de botar, tá? Lembrando que esse exemplo, né, eu não botei nenhuma figura, mas vou falar aqui, mas no trabalho de vocês vai ser semelhante. O solo está todo saturado, né? Então o nível de água está igual ao nível do terreno, beleza? Bate igual. Então eu tenho que considerar aí poropressão e tenho que considerar também a, a, o peso do solo, beleza? Então a minha tensão total, vou chamar de sigma Z0, tá? Z0, ou seja, a tensão inicial, né? Tá bom? Z0 vai ser igual ao gama saturado, né? Vezes Z, tá? Então essa tensão aqui é em função de Z, né? Só destacando, tá? Em função da profundidade. Não varia com a posição em X, obviamente, que é o mesmo solo que tem, é um terreno plano, né? Então não varia com X nem com Y, só varia com a profundidade. Beleza? Eu tenho ainda que a poropressão, vou chamar de U aqui, U de Z, vai ser igual ao gama da água, né? Multiplicado pela profundidade também, tá? Eu ainda não atribuí quem é gama, isso aqui a gente já sabe, né? Não precisa de nenhum ensaio, na verdade, inclusive. Esse aqui vai ser, a gente vai considerar 10 mesmo, tá? Beleza, só ajeitar aqui. Depois eu vou criar
uma parte aqui do trabalho só para botar os parâmetros do solo, tá? E aí eu copio isso aqui para lá. E eu tenho que a tensão total efetiva, tá? Vai ser igual a tensão total menos a poropressão, tá? Menos a poropressão. Então eu vou botar um linha, tá? Para a tensão efetiva. E aí eu tenho as três equações. Basta plotar, né? Eu vou criar logo o plot. Então vou botar aqui Z. Vou continuar com ZB, já que não muda, né? E vou... Poderia utilizar só um Z, né? Não, mas vou deixar assim mesmo, melhor. Aqui eu vou botar a sigma total. Certo. Aqui eu vou botar menos Z. E aqui eu tenho que pegar o utilizar ZB. Então ele calcula aí. Vou botar por pressão aqui embaixo e aqui é efetiva. Tá, então tudo em kilopascal, vamos botar. E vamos mudar as cores. Vou botar aqui azul, grosso. Esse aqui eu vou botar vermelho, mais grosso. Esse aqui eu vou botar verde, mais grosso. Tá? Como aqui é 20 menos 10, né? A linha vermelha deu igual a linha verde, né? Então eu vou botar aqui um outro valor só para não confundir vocês. Deixa eu botar aqui 18, tá? Só para ficar separado. Então tá aí. A linha vermelha a linha verde, perdão, é a poropressão. A linha azul são as tensões totais. A linha vermelha aí são as tensões efetivas, beleza? Ao longo da profundidade de 0 a 10 metros, tá bom? Tá. Agora isso aqui a gente precisa entrar com esse valor correto, tá? Então antes de continuar a questão, já está lançada aí as tensões geostáticas. O que eu vou fazer é criar uma letra, e aí eu vou chamar aqui, voltar a chamar de B, né? E aqui eu vou chamar de C, porque eu vou criar um novo tópico aqui. O primeiro que eu vou criar são justamente os parâmetros do solo, tá? Parâmetros do solo. Fechado. Deixa eu só pegar mais espaço. Só colocar em outra página aqui. Bom. Salvar como, tá? Quase que eu ia salvando por cima do outro exemplo. 3.7. Salvar. Tá, então vamos apresentar aqui. Então vamos aqui apresentar então o resultado, né? O resultado que eu vou mandar para vocês não tem esse mesmo formato. Isso aqui foi a professora Danube que me passou. Acho que foi de algum colega dela, de alguma outra faculdade que ela teve acesso, ou algum professor que passou para ela, tá? Então, mas os resultados vocês vão ter que identificar os mesmos, né? Vão ter que procurar os mesmos resultados, né? Isso faz parte até das habilidades que vocês precisam adquirir, né? Saber quais resultados vocês precisam estar buscando, né? Mas vamos lá. Ele já calculou aqui, tá, alguns valores que eu não vou mandar para vocês. A gente vai ter que calcular manualmente. Então, também eu não sei se isso daqui está certo. Então vamos calcular junto, tá? Que de qualquer forma vocês vão ter que utilizar isso, beleza? Mas todos os outros dados aqui, esse aqui a gente não vai precisar, tá? Isso aqui a gente vai precisar. Isso aqui vai ser dado no relatório do ensaio, tá? E esses dados também aqui são todos dados, tá? Vocês vão... e aqui também o tamanho do anel do corpo de prova também é dado. Então só esse trecho aqui que não é dado, tá? Além dos limites de liquidez e tal também que não é dado. E a gente nem precisa, tá? Mas esses valores aqui a gente precisa calcular. Tá? Vamos lá. Primeiro, tá? Primeiro de tudo, a gente precisa estimar qual é a umidade do solo, tá? Lembrando que esse solo, que esse ensaio é usualmente feito com amostras indeformadas, né?
amostra de solos indeformados, né? Ou seja, ele mantém praticamente a mesma o teor de umidade, porque a gente, né, envolve a amostra com produtos, né, geralmente parafina e tal, para impedir que haja uma perda de umidade. Óbvio que sempre há, né? Sempre perde algo, está no manuseio, mas a gente estima que a umidade permanece. Então nós vamos estimar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é estimar a umidade, tá? Sem a umidade nós não conseguimos fazer os cálculos que nós precisamos. Então veja, tudo que eu vou fazer aqui, pessoal, não estou ensinando, porque isso aqui é tudo mecânica 1, tá? Vocês passaram lá, vocês fizeram prova, foram aprovados, então estou supondo que vocês sabem esse conteúdo, tá? Que é justamente aquelas manipulações de equações, tá bom? Mas vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a umidade, tá? E depois, para utilizar o cálculo, para encontrar os meus resultados, né, os meus diagramas, eu vou precisar do índice de vazios inicial, que ele já deu aqui, mas a gente vai calcular, tá? Até para checar, para comparar. E eu preciso do peso específico, né? Úmido ou saturado, a depender de como estiver na obra. Se na obra estiver saturado, o peso específico úmido vai ser o próprio peso específico saturado, tá? Agora eu não sei como a amostra tá, se a amostra vai estar saturada ou não. E aí a gente vai ter que avaliar o grau de saturação da amostra para saber se ela está 100% saturada ou não. Beleza? Então é basicamente isso que a gente vai ter que fazer, tá? Calcular esses índices aqui, tá? E para isso a gente vai utilizar esses dados e esse daqui, tá bom? A densidade relativa do grãos. Então, antes de continuar até antes de fazer a conta, que eu vou até apresentar aqui as contas que eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar esses dados lá na minha planilha do Maticado, beleza? Então, densidade relativa dos grãos, tá? GS, isso daqui, se lembra, pessoal, a densidade relativa em relação ao peso específico da água, né? Então, é 2,66, tá? É adimensional mesmo isso aqui. Então, eu tenho o primeiro valor aqui que eu tenho, é GS, né? Isso daqui é igual a 2,66. Tá? Os outros valores que eu tenho, ó, os ensaios de umidade, tem que ser feito 3, tá? E aí a gente pega a média da umidade dos 3. Só que o que esse cara fez aqui, pelo que eu entendi, tá? Esse Ian, né? Ele já usou o próprio corpo de prova do adensamento, né? Como um dos corpos de prova para calcular a umidade. Então ele utilizou duas amostras independentes e utilizou o próprio corpo de prova como uma amostra para ser calculado o teor de umidade, né? Então nós vamos pegar esses três valores aqui, ó, tá? Então veja, nós vamos ter aqui, ó, nós temos o peso do solo úmido, ou seja, mais a tara, tá, pessoal? Mais o peso do recipiente, né? Tá? Tem aqui o peso seco, tá? Peso úmido com a tara, peso seco. E tem o peso da tara aqui embaixo. Então, no final das contas, eu tenho o peso úmido, tenho o peso seco, então eu consigo calcular o teor de umidade, tá? Então, mas vamos botar todos esses valores lá e a gente continua. Deixa eu copiar e colar lá que fica mais fácil, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo. Melhor tirar um print. Que a gente perde menos tempo, né? De lá para cá. Então, o peso relativo, a densidade relativa do solo 2,66. E aí eu tenho o seguinte, eu vou criar um abinho aqui, vou colocar A.1, tá? Vou colocar aqui teste de umidade, né? Ensaio de umidade. Botar outra cor. E aí eu vou colocar aqui, ó. E aí depois eu coloco o ensaio de adensamento aqui embaixo.
São dois ensaios separados, né, pessoal? Ele utilizou aqui, meio que juntou os dois, mas são dois ensaios diferentes. Então, eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou colocar aqui o peso, tá? Eu vou chamar assim, ó. Peso eu vou chamar minúsculo, porque depois eu chamo maiúsculo, tá? Então, peso. Aí eu vou colocar assim, ó. S de solo, tá? Vou botar TA da tara e vou colocar A de água, tá? Então, tá W de água. W de água. Então, você tem aqui o peso total, né? De solo mais tara mais a água, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 213, perdão, ponto 85, né, gramas, né, que ele botou. Aqui o programa, ele não aceita gramas, então eu vou fazer o seguinte. Ele aceita, mas aí fica ruim de trabalhar. Vou dividir por 1000 e vou dizer que isso aqui é quilograma força, tá? Quilograma força. Que a gente já considera como um peso, né? E não massa. Aí eu vou copiar aqui e vou dizer, olha, o peso da tara, do solo mais a tara, vai ser 116, né? 116,36. Assim, isso aqui é o 1, tá? Vou chamar isso aqui de 1. Vou chamar isso aqui de 1. Beleza? E o peso da tara, 1, vai ser igual a 54,7, né? Dividido por 1000 quilograma força. Beleza. Então, peso do solo úmido mais tara, peso do solo seco mais tara, peso da tara. Tá? Tá, vou botar um embaixo do outro. Aí eu vou botar aqui de lado. Aí eu vou chamar isso aqui de 2. 2, 2, 2. Então aqui eu tenho 42,02. Aqui eu estou pegando agora dessa tara 62, né? Ponto 48 e a tara 10,12. Aqui eu vou pegar 52,03, 26,19, 9,63. Beleza, então tenho todas as informações aí, tá? Daqui a pouco a gente calcula, tá? As informações que eu preciso aí são essas, tá? Para o cálculo teor de umidade, né? Já para o ensaio de adensamento, eu vou precisar só aqui do corpo de prova em si, sabe? Desse 1, né? Então eu vou chamar aqui de maiúsculo, tá? P, eu vou copiar daqui. Vou precisar de todos esses dados novamente, tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte. Na verdade, esse peso... acho que eu vou precisar de todos novamente. Estou com a impressão. Então aqui eu vou tirar esse 1, tirar esse 1, tirar esse 1 e vou botar aqui maiúsculo, tá? Para não confundir, né? Posteriormente. Poderia usar o mesmo nomenclatura? Poderia. Só estou fazendo isso aqui para separar, tá? Para não ficar confuso, né? Um ensaio com o outro, tá? Então, quilograma força, quilograma força, quilograma força. Isso aqui eu vou precisar para esse ensaio também. E aí para esse ensaio que eu preciso também do GS. Então vou botar aqui GS. Preciso mais do que? Bom, não sei. Vou saber. A umidade está extremamente alta, né?
desse código de prova. Esse daqui deve ser uma argila muito mole, tá, pessoal? Até pelo valor do índice vazio que ele calculou. Vai dar meio estranho, vão dar altos, tá, os valores, né? Vão ser bem altos os valores, mas de recalque, mas é só ilustrativo aqui, né? Não faria sentido apoiar uma carga dessa de 100 kPa num solo muito mole sem tratamento, beleza? Eu quero apresentar para vocês, só para relembrar, o que eu vou fazer aqui, tá? E aí, antes de começar as contas, eu vou apresentar. Então, veja. Eu falei para vocês que o que eu quero é o peso, o que eu quero no final das contas é o peso do solo saturado, certo? Saturado. E eu quero o índice de vazios inicial, tá? Com isso daqui eu faço o meu problema. Agora, para calcular, para saber qual peso específico eu vou utilizar, na verdade, se é saturado ou não, eu preciso calcular qual é o índice de saturação, tá? Então, o que é cada coisa aí tá separado, tá? Eu tenho aqui o teor de umidade, que eu vou fazer separado, né? Então, o teor de umidade é o peso de água da amostra dividido pelo peso de sólidos, tá? Então, é o peso de água da amostra dividido pelo peso de sólidos. Isso é importante destacar. Isso a gente tem, né, lá. Então, como a gente tem o peso da tara, temos o peso do solo mais água e temos o peso só do solo. Então, o peso da água vai ser o peso total menos o peso só do solo, né? Beleza? Então, o que falta aqui a umidade é bem direta, tá? A gente tem 3 valores de umidade, então a gente vai calcular pela média, a gente vai fazer a média para calcular a umidade média da amostra. E nós vamos aqui, então, fazer aqui alguns ajustes, não, algumas adaptações aqui, né? Para calcular para calcular quem são esses 3 valores aqui que eu quero, tá? Então, veja. O índice de vazios é o volume de vazios dividido pelo volume de sólidos, beleza? Então, o volume de vazios dividido pelo volume de sólidos. Não tenho de imediato nenhum nem outro, né? Eu nem tenho volume de vazios, nem tenho volume de sólidos. Eu tenho, e faltou eu colocar lá na planilha, mas eu boto já, eu tenho o volume da amostra, né? Eu tenho o volume da amostra, vou chamar de volume da amostra. Que é o recipiente, né? O volume do corpo de prova, na verdade, né? Vou chamar volume de corpo de prova. Vou chamar volume CP. Vai ser igual ao volume total, né? O volume considerando sólidos, ar e água, tá? Seu volume total. Esse volume total aqui, tá? Vou chamar de TOT, tá? Volume total vai ser igual ao volume de sólidos mais o volume de vazios. Isso aqui é básico, né, pessoal? Tá? Espero que vocês já estejam cientes daqui, tá? E eu posso ainda destrinchar o volume de vazios fazendo volume de sólidos mais volume de água mais volume de ar, né? Vou chamar de volume de ar aqui. Tá bom? Então veja, eu preciso do volume de vazios e preciso do volume de sólidos para calcular o índice de vazios. Eu tenho quem é a soma dos dois, tá? Eu tenho quem é a soma dos dois. Se eu achar um dos dois, eu consigo achar o outro, né? E aí o que acontece? A minha questão me dá a densidade relativa dos grãos, né? Que é 2,66, que implica que o meu peso específico dos grãos, tá? É igual a 26,6, né? Considerando que o gama W é igual a 10 kN por metro cúbico, né? Esse aqui é o 26,6 kN por metro cúbico. Beleza? E aí, se eu tenho o peso específico dos sólidos, eu consigo jogar aqui, ó, tá? E como eu tenho o peso de sólidos, eu consigo achar o volume de sólidos, tá? Então, eu vou achar o gama S, depois eu vou achar o volume de sólidos, em que eu vou fazer gama S vezes PS, lembrando que esse vermelho... Eu vou botar tudo que eu conheço, eu vou botar de vermelho. Deixa eu apagar aqui. Tá? Deixa eu botar aqui. Tudo que eu conheço, eu vou botar de vermelho aqui, para ficar mais claro. Aqui vai ser peso do sólido, né? Aqui também eu conheço. Tá? Ok, então eu tenho o volume dos sólidos. Se eu tenho o volume dos sólidos, eu consigo achar o volume de vazios fazendo simplesmente volume total menos volume de sólidos, né?
beleza? Então, aí eu teria o volume de sólidos e o volume de vazios, e aí consigo achar o índice de vazios facilmente. Então, o primeiro valor aqui, o índice de vazios inicial, né, vou chamar, vai ser volume de vazios aqui dividido por volume de sólidos, beleza? Então, já achei o primeiro valor que eu quero, que é o volume de vazios. Agora, eu preciso saber quem é o peso específico da amostra, né, do solo, tá? Do solo saturado. Que eu vou usar lá no cálculo o solo saturado, tá bom? Como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu vou tentar estimar aqui qual é o meu grau de saturação, tá? Aí eu vou precisar do meu teor de umidade para isso, tá? Então veja, o meu peso total, tá? Vai ser igual ao peso de sólidos mais peso de água, tá? Lembrando que o ar a gente não considera o peso. Então, apesar do volume ser a soma dos três, o peso é só sólido mais água, né? Por definição, ó, o peso da água é igual a umidade vezes o peso dos sólidos, não é isso? Então, posso substituir aqui, ó, o peso dos sólidos mais umidade vezes peso dos sólidos, né? Então, eu fico aqui com a situação que o peso total é igual a peso dos sólidos multiplicado por 1 mais W, né? Tá bom? Então esse é o peso total. E por que eu preciso do peso total? Porque eu tenho quem é o peso total da amostra, né? Eu tenho lá aquele peso, se lembra? Eu tenho um peso que é tara, ou perdão, que é o peso que é os sólidos, tara, né? E tara e água, né? E água. Eu tenho esse valor. Então deixa eu botar até em vermelho, né? Para apagar aqui. Então eu conheço quem é peso dos sólidos, da tara e da água, né? E aí que me implica, e eu sei também quem é o peso da tara, né? Então eu tenho quem é, na verdade, o peso total, né? O peso total vai ser igual a peso STW menos peso da tara, é o peso total. Então eu conheço o peso total, certo? Conheço o peso total. Então eu conhecendo o peso total, eu conheço quem é o peso de sólidos e apenas dos sólidos. Tá lembrando que, ó, acabei esquecendo aqui, pessoal. Eu não tenho peso, eu tenho só o peso de sólidos, né? Eu tenho só o peso de sólidos, tá? Então, como eu tenho só o peso de sólidos, eu posso achar o peso total já direto por aqui. Se eu tenho o peso de sólidos e tenho quem é a minha umidade, eu consigo achar por aqui. Então, eu tenho quem é esse peso de sólidos, eu já estou considerando que eu tenho, né? Então, vou botar aqui em vermelho, né? Peso de sólidos. Beleza? Essa parte aqui de baixo pode esquecer. Por aqui eu já teria, né? Então, tendo esse peso total, tá? Tendo esse peso total e tendo o peso de sólidos, eu consigo achar quem é o peso da água. Então, só um minuto. Deixa eu apagar aqui embaixo, já que eu não vou usar, para ter espaço, né? Isso aqui eu não preciso não. Então, com isso daqui, né, eu consigo achar o peso da água fazendo o peso total menos peso de sólidos, né? Que eu conheço já, tenho esses dois valores, tá? E a gente sabe, né, desde o ensino médio, que o peso da água vai ser igual ao gama da água, né, multiplicado pelo volume de água. Então, como o peso da água é 10, né, quilonewtons por metro cúbico, então eu acho quem é o volume de água. Na verdade, deixa eu já botar o volume aqui. Vou apagar aqui. Então, o volume de água vai ser igual ao peso de água dividido pelo gama da água. Beleza? Então, achei o volume de água. Tá? E por que isso é importante? Porque aí eu tenho já o volume de água aqui. Tá? Já tenho o volume de água aqui. E o volume de vazios eu também já tenho, né? Que é o volume total aqui, ó, que eu já achei aqui em cima. Tá?
Então eu tenho quem é o grau de saturação, tá? Se esse grau de saturação for 100%, quer dizer que minha amostra está toda saturada, mas sempre perde um pouco de teor de umidade, tá, pessoal? As amostras, né? Então, deve dar em torno de 90 e poucos por cento, alguma coisa assim, tá? Até pelo resultado do cara, né? Deixa eu só destacar aqui, cadê o meu mouse? Com isso daqui eu acho que é o grau de saturação, tá? Já ficou bem claro aí, né? E o que falta é calcular o gama saturado. Então, quem é o gama saturado, né? Acabei não botando aí. O gama saturado vai ser o peso total, mas esse peso total tenho que garantir que é com SR 100%, tá? Então chego já aí. Então vai ser o peso total dividido pelo volume total. O volume total tem que é o volume do recipiente, né? Seria o volume do recipiente. O peso total pode ser que eu não tenha, porque se ele perder uma parte de água, então o peso total não vai ser aquele lá do início, tá? Não vai ser esse daqui. Beleza? Eu tenho que considerar o peso total com todo saturado, tá? Todo cheio d'água. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha, o peso total, aqui eu vou manter o volume total, mas o peso total vai ser quem? Vai ser o volume de sólidos vezes o gama dos sólidos, tá? Mais o volume de vazios, que aí sim, tá? Multiplicado pelo gama da água. Então, eu estou dizendo que todo o volume vazio vai estar cheio d'água aqui, beleza? Então, aí dessa forma eu consigo calcular, porque todos esses valores eu tenho. Eu conheço quem é o volume de sólidos, desde o começo lá, sei quem é o gama dos sólidos, sei quem é o volume de vazios, sei quem é o gama da água, peso específico da água, e sei quem é o volume total do recipiente. Então, eu consigo calcular quem é o gama saturado. Então, já tenho o gama saturado, tenho quem é o grau de saturação. Talvez eu poderia encontrar a partir do grau de saturação, tá? Isso aqui. Ou nem precisaria calcular o grau de saturação, eu já poderia calcular isso aqui direto. Mas eu gosto de conhecer o grau de saturação para ter noção da diferença de valor, tá? E tenho também quem é o índice de vazio inicial, que é o que eu estava querendo, tá? Então, é assim que a gente vai proceder, tá? É assim que a gente vai proceder. Eu vou só ter que colocar ainda os valores de volume da amostra, tá? Que eu vou colocar agora. Que é aqui, ó. Ele deu aqui, ó, característica do corpo de prova. Então, eu vou colocar aqui, ó, o volume do CP, né, do corpo de prova, vai ser igual à área, tá? Do CP também, vezes a altura do CP, tá? Do CP. Sendo que eu não tenho nenhum nem outro, né? Aí vamos fazer o seguinte, o que eu tenho é o diâmetro do CP, que é igual a 8,77 centímetros. E tenho quem é o H do CP, né? Que é igual a 2,01 centímetros, tá? E aí, volume é área vezes altura, e a minha área vai ser igual a diâmetro, né? CP elevado ao quadrado, vezes π, dividido por 4, né? Isso vai ser a minha área. Então tá aí calculada já. E vamos calculando os demais. Vou primeiro calcular lá a umidade. Vou colocar aqui em centímetro cúbico só para não ficar muito pequeno, tá? Mas o programa já faz a conversão automática, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer na verdade é o seguinte. Eu vou deletar aqui. Vou deletar aqui. E vou botar tudo que é informação dada. Eu vou colocar em verde aqui, tá? Vou colocar em verde. Verde clarinho. Tudo que é informação dada. Tá aqui em branco. Letra branca. Tá? Isso tudo é dado, né? Tem lá nas tabelas, eu já peguei direto esses valores. Tá? Não criei
nada, né? Não calculei nada ainda desses valores em verde. É isso que eu quero destacar. Um peso específico aqui, diâmetro e altura do CP. Tá? Aqui também, todos esses aqui são dados, né? Dados. A partir de agora a gente vai ser calculado. A área e o volume eu já calculei, então eu deixei aqui sem cor, tá? Eu faço isso, pessoal, porque se eu precisar mudar, né, depois na planilha, eu já venho só nos verdes, né? Então, os verdes é o que eu vou editar, né? Então, eu gosto de trabalhar assim. Esse aqui também eu vou botar em verde, esse é dado da questão. Ok. Então, como é que eu vou calcular o teor de umidade? Então, o teor de umidade é o peso de água dividido pelo peso de sólidos, né? É multiplicado por 100 para achar em percentual, mas aqui eu não vou achar em percentual não. Tá? Então, peso de água sobre peso de sólidos. Quem é o peso de água? Ora, o peso de água vai ser esse primeiro aqui, menos esse segundo. Tá? Então veja, aqui eu tenho solo, tara e água, aqui eu tenho solo e tara. Então quando eu subtrair esse desse, vai sobrar só a água, não é isso? Dividido pelo peso dos sólidos, né? Então o peso dos sólidos vai ser esse daqui, ó, que é o peso dos sólidos mais tara, menos o peso da tara. Tá? Menos o peso da tara. Então, acho que fica bem fácil, né, pessoal? Aí, ó, 158%, né, que foi o que o cara calculou, né? 158,1%. Então, tá certo aí o nosso cálculo, né? Mas também não tinha o que verificar, né? Então, eu vou botar aqui W1, tá? Que é a umidade da primeira amostra. Tem o da segunda e tem o da terceira. Só mudar os índices aqui, que ele já vai recalcular. Esse solo é muito mole, pessoal. Já estou vendo, vai dar recalque mais de metro, mas vamos que vamos. Então tá aí, ó. Teor de umidade e o médio, né? O teor de umidade vai ser a média dos três. Então, W vai ser igual a W1 mais W2 mais W3 dividido por 3, né? Então tá aí meu teor de umidade. Aí eu vou deixar assim, né? Eu vou botar só em uma cor aqui para eu saber que é resultado, né? Porque vão ter muitos resultados, pequenos resultados. Eu vou botar aqui em laranja, tá? Laranja aqui, resultado, né? Então, teor de umidade médio aí 1,57. Então, para cada grão de solo, eu tenho cada volume de solo, 1 centímetro cúbico de solo, por exemplo, perdão, cada peso de solo, cada 1 grama de sólido, eu tenho 1,57 gramas de água. Então, é muita água aí, beleza? É muita água. Ok. Então, a partir desses dados aqui, eu já calculei a área e o volume do CP. Né? Lembrando que o meu volume total, eu poderia colocar direto, né, pessoal? Mas eu vou fazer isso aqui só para ficar bem didático, né? Vamos dizer assim. É igual ao volume do CP. Tá? Eu vou dizer isso aqui. Fechado? Isso aqui eu vou botar em laranjinha. Isso aqui é igual a centímetros cúbicos. Isso aqui eu vou botar em laranjinha. Vou botar aqui para o lado. Desse dado aqui, eu extraio que meu... tem outro valor que eu tenho já, né? Que aí não precisa estar na planilha para a gente saber, né? Que é o gama da água, quilonewton por metros, tá? Então esse dado também é inserido. Vou botar aqui verde, beleza? E aí eu tenho que o meu gama S, gama do solo, né? Dos sólidos apenas, vai ser igual a GS vezes gama W. Aí eu vou botar aqui em quilonewtons por metro cúbico. Tá? E vou botar laranjinha também. Beleza. Isso aqui é valor obtido. Ok. E aqui eu tenho o peso de sólidos, né? Então eu tenho o peso de sólidos, que vai ser o peso de sólido, tá? Menos o peso da tara.
Aí vocês podem estar pensando, professor, mas você não tem o peso da água também aí, já que você tem o peso da água e o peso do solo com a tara, né? A subtração desses dois, como a gente viu lá em cima, vai dar o peso de água. Mas aí eu teria o peso de água só de uma amostra, né? Então, na verdade, eu vou utilizar o peso de água médio, tá? Médio, que é utilizando esse teor aqui de água, tá bom? Deixa eu só botar aqui quilograma força, beleza? Então tem o peso de sólidos, só checar aqui. Tá, então tem o peso de sólidos, então eu consigo calcular agora o volume de sólidos, né? Consigo calcular o volume de sólidos, que vai ser nada mais nada menos que gama S vezes PS. Opa, na verdade seria PS dividido por gama S, né? Perdão. Dividido por gama S. Então, igual. Então, centímetros cúbicos, só para a gente verificar uma coisa. Ó. Então, eu tenho disso. Ó, é muito, tem muito vazio. Vai ser muito compressível essa amostra. Tá vendo? O meu volume total são 121 centímetros cúbicos, aproximadamente. E de sólidos eu tenho apenas 23 centímetros cúbicos. Tá? Então, eu já consigo calcular aqui o índice de vazios inicial. Tá? Que eu vou fazer aqui, ó, volume. Na verdade, seria volume de vazios dividido pelo volume total, né? Assim, eu preciso achar ainda o volume de vazios, perdão. O volume de vazios, tá? Volume de vazios. Aí já no outro aspecto, eu vou usar os dois, né? Vai ser igual a volume total menos volume de sólidos. Então é muito volume de vazio que a gente tem aí, tá, pessoal? Grande maioria, na verdade. E aí, meu volume de vazios inicial. Opa. Tem algo errado aí. Só um minuto. Não é sobre o volume de total, é sobre o volume de sólidos. Beleza. Tá, esse aqui, o que eu estava fazendo era porosidade, né? Tá, o que eu estava fazendo era porosidade. Perdão. Então o índice de vazio inicial está aqui, 4.34. Quanto foi que ele achou lá? Ele achou 4.2, né? Deu diferente. É isso porque, deixa eu checar aqui. Tá. Na minha opinião tá errado aqui, que ele utilizou o volume de água e não o volume de vazios. Ele pegou aqui o volume de água e dividiu pelo volume de sólidos. Perdão, estava olhando errado, né? Aqui, né? Isso. Ele pegou aqui, ó. Ele pegou só o volume de água. E como o solo não está totalmente saturado, deu essa diferença. Tá? Então ele desconsiderou o volume de vazios que não tinha água. Se esse grau de saturação dele estiver correto, então não vai fazer, não faz tanta diferença realmente. Né? É uma simplificação viável. O grau de saturação vai ser o volume de água dividido pelo volume de vazios, né? Então, na verdade, eu já consigo calcular aqui o meu gama saturado, né? Saturado, do solo saturado, que vai ser igual ao volume de sólidos, que já tem, multiplicado pelo gama dos sólidos, que já tem aqui, mais volume de vazios, que eu já tenho também, multiplicado pelo gama da água, dividido pelo volume total. Kilonewton por metro cúbico. Deu um peso específico bem baixo, né? Porque tem pouco sólido, obviamente que está dando peso específico baixo. Né? Quando tirar a poropressão ainda vai dar quase nulo, né? Então,
Tá aí, faz sentido. Eu vou colocar aqui esses dois como resultado. Esses dois eu vou tirar, na verdade, porque eu vou colocar só os resultados finais, tá? Vou colocar nano, vou botar preto. Então, esse aqui eu vou botar preto, na verdade. Então, esses são os dois resultados que eu quero, finalmente. Eu vou calcular também aqui o grau de saturação, tá? Mas primeiro eu preciso calcular quem é o volume de água. E o volume de água... Deixa eu dar uma pescada lá de novo, no que eu fiz. O volume de água... né, vai ser peso total menos PS sobre gama S, né? Então, o volume de água vai ser igual ao... Só vendo novamente aqui. Vai ser o peso total menos PS. Peso total. Peso total, eu não criei nenhuma variável peso total, né? Deixa eu criar aqui uma variável. Tá, pessoal, tem uma coisa que eu fiz aqui, que eu pude fazer aqui por conta dos resultados, que eu tenho esses três resultados aqui, mas na prática a gente geralmente não faz a gente não tem esse valor seco aqui, tá? A gente não tem esse valor seco. Então eu vou admitir que a gente não tem esse valor seco, tá? E que eu vou precisar calcular quem é o peso da água, tá? De princípio. Então eu tenho aqui que o peso total, né? Vou chamar aqui peso total, vai ser igual a esse menos esse, tá? Então esse é água mais solo, né? Porque veja, a gente geralmente não seca essa amostra, tá? A gente já faz o ensaio de adensamento com ele úmido, né? Tá? Quilograma força. Esse é o peso total. Tá, o peso de sólidos eu teria que achar a partir do teor de umidade, né? Que eu ainda não utilizei em lugar nenhum, por isso que estava dando muito fácil, né? Então, o peso dos sólidos eu vou achar aqui, ó, tá? Pelo teor de umidade. Então, o peso dos sólidos vai ser igual ao peso total dividido por 1 mais W, tá? Então, o peso de sólidos vai ser igual a... Eu já posso botar até aqui embaixo, né? Já tem escrito. Então, vai ser igual ao peso total dividido por 1 mais W, né? E quem é o peso de água? Quem é o peso de água vai ser igual ao peso total menos PS, né? Menos PS. Ok? Isso. Então ele calculou tudo. Aqui o volume de água vai ser PW, que eu já tenho, dividido por gama W, né? Tá bom? Centímetros. Então, beleza. Então tá tudo aí. Minha grau de saturação, né? Grau de saturação do solo vai ser igual ao volume de água dividido pelo volume de vazios. Então tem 96%, né? 97% de... Inclusive está diferente do dele, né? Talvez por isso que deu diferente aqui o índice de vazios inicial. Mas eu acho que se vocês detectarem algum erro aí do que eu fiz, vocês me falam, mas eu acho que está certinho o que eu fiz aí, tá? Sem erros. Tá? Na verdade, aqui eu quero laranja. E aqui eu quero... Beleza. Tá aí. Esses meus três resultados que eu preciso inicialmente, tá? Do meu ensaio de adensamento. Mas eu ainda... Do ensaio de adensamento eu ainda tenho que traçar o diagrama, né? Que a gente vai fazer aqui no Excel. E depois eu vou copiar e colar aqui, tá? A figura. Ok, então, para eu fazer o diagrama eu preciso desse valor aqui, na verdade. E eu preciso também desse valor aqui de altura inicial. É o que eu preciso. Então eu vou abrir um novo arquivo aqui do Excel. Tá? E vou colocar que é a altura inicial, tá? H0
é 2,01 centímetros, não é isso? E eu tenho aqui o meu índice de vazios inicial também. Deixa eu checar lá. 4,33. Tá, vou arredondar aí. 4,33. Não tem unidades, né? Eu preciso, para calcular o meu recalque, eu preciso do índice de compressão e do índice de recompressão, ou seja, do CC e do CR, tá? Também preciso desse índice de vazios inicial, tá? E que eu já tenho, né? Mas aqui o que falta é o meu CC e o CR, né? Ou seja, a inclinação da reta virgem e a inclinação da reta de recompressão. Para achar essas retas, eu tenho que traçar o diagrama, né? E para traçar o diagrama, eu preciso dos dados em si agora dos ensaios, tá? Porque veja, isso aqui são os dados iniciais. Aí aqui na planilha do cara eu tenho cada estágio de carregamento. Isso é que vocês fizeram, né, pessoal, em laboratório, acho que antes da pandemia, tá? Fez aqui 9 estágios, tá? Eles fez 9 estágios. Cada estágio você tem aí os valores de deformação ou de índice de vazio, variação de índice de vazios no tempo. Como a gente não vai fazer essa verificação do recalque no tempo, a gente só precisa calcular o recalque total, basta isso, tá? Para essa questão, eu poderia ter evoluído mais, mas já como está curto o prazo para vocês fazerem esse trabalho, então eu preferi só fazer a parte de recalque mesmo, calcular o recalque total, tá? A gente só vai precisar do valor inicial e do valor final, tá? Eu não preciso desses valores intermediários aqui. Tá? Então até eu vou pensar se eu passo os valores totais para vocês pegarem os valores máximos inicial e final, ou se eu passo já o valor inicial e final de cada etapa. Tá? Bom, mas veja, o que a gente precisa é desse carregamento, que eu acredito que esteja na unidade errada, tá pessoal? Isso daqui, mas vamos prosseguir assim. E a depender do resultado lá, se ficar muito ruim o resultado, a gente dá uma mexida aqui, né? Porque é só para vocês entenderem como é o processo, tá? Como é os cálculos, né? Isso aqui não é um caso real, né? A gente não está fazendo cálculo do caso real, obviamente. Né? Então, a pressão é, é, inicial desse caso era zero, e aí foi aplicada essa pressão aqui de 6,25 kN por centímetro quadrado, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar as tensões, tá? Então, vou botar aqui, ó, ds, né? Vou botar aqui kilonewton por centímetro quadrado, né? É o que tem lá, vamos manter isso. Aqui eu vou passar para letras gregas, tá? Para pegar aí o delta sigma. Aqui. E aí o meu primeiro valor de tensão, aqui eu já estou botando delta sigma. Tá, eu vou botar aqui delta sigma, que não existe, na verdade. Aqui eu vou botar 6,25, né? Aí no segundo estágio, vamos pegar lá o segundo estágio. Aqui já é a pressão final, na verdade, né? Deixa eu botar aqui tensão já. Tensão aqui é 0, 6,25, 12,5, é isso? 12,5, 12,5. Terceiro, 25. No quarto, 50. Então se continuar assim é sempre o dobro, né? Deve ser 100 agora. 100. 125. 200. Tá acabando. 600. E a última deve ser diminuindo. 150, beleza? 150 aqui. Ok, então essas foram as tensões aplicadas, tá? Aí eu vou botar aqui nessa outra linha aqui, ó, a leitura inicial, tá? Do extensômetro, né? Leitura inicial do extensômetro. E aqui, leitura final, tá? Lembrando que isso daqui é 10 a quarta milímetros, tá?
O extensômetro ele mede um valor bem alto, né? Opa. Então, vamos pegar os valores. Vai depender, tá, pessoal? Aí você tem que ver qual é a precisão do medidor, tá? Do extensômetro. Aqui no caso é uma precisão de elevado à quarta, tá? Então, novamente esse valor aqui é 10 a quarta centímetros aqui, tá? Então é 10 a terceira milímetro. 10 a terceira milímetro. Tá? Então, vamos lá, estágio 1. Vamos trabalhar só na corrigida aqui, tá? Não sei o que é isso exatamente, mas talvez seja uma adaptação, a carguinha da adaptação que eles colocam. Vamos pegar a corrigida. Tá? Então, inicial 2100, final 2078.5. Inicial 2100, final. Eu só vou precisar pegar a final a partir de agora, né? Porque a inicial vai ser sempre igual a essa daqui. Eu acho, né? Acredito eu. Isso. Tá, então, o que eu preciso fazer agora. Deixa eu tirar tudo aqui para não ficar estranho. Deixa eu botar tudo centralizado. Eu preciso agora fazer pegar só as últimas, né? Então a última aqui, ó, 256.7. Ok. 56.7. Aqui. Peguei errado. É esse daqui. Ok. Eu pulei alguns, né? Estágio 9. Ah, tá. Como é que eu tenho pulado algum? Eu pulei o primeiro, né? Ok. Beleza. E aí eu tenho o delta. Aqui eu vou ter o delta H. Que vai ser um menos o outro, né? Isso aqui eu vou já calcular em milímetros. Não, em centímetros, né? Para ficar lá igual a altura inicial, tá? Isso aqui vai ficar em centímetros. Isso aqui não tem, na verdade, né? No inicial não tem. Aqui a altura vai ser a inicial. Oh, aqui é o delta, né? Então delta não tem também. Perdão. E aí assim, aqui sim eu vou calcular a altura, né? Mas vamos lá. Então ΔH vai ser o final menos o inicial, né? Final menos o inicial. Beleza? Então, isso aqui não está em centímetros. Deixa eu transformar em centímetros. Isso aqui eu tenho que multiplicar por
dividir, né, no caso, por 10 a quarta, né? Então, dividir por 10 a quarta. Beleza, agora sim. Calcular em centímetros. Então, para transformar em centímetros, eu precisaria dividir por 1000, né? Então, para transformar em centímetros, eu dividi por 10.000. Tá? Óbvio, né? Então, lá da nossa equação, pessoal, do próprio recálculo, né? Da análise edométrica, né? Da relação edométrica. A gente já provei isso várias vezes para vocês, agora nesse ponto do curso. Então, eu tenho que ΔH, né? Que seria o recálculo, né? Seria igual ao recálculo, né? De uma certa camada, vamos dizer assim. Vai ser igual a ΔE, variação do índice de vazios, dividido por 1 mais o índice de vazios inicial. Né? Então, a variação do índice de vazios vai ser igual ao ΔH, que eu já tenho, multiplicado por 1 mais o índice de vazios inicial. E aqui eu calculo... isso aqui faz vezes H, tá? Vezes H. Então, isso aqui eu tenho que ainda dividir por H inicial, né? Pela altura inicial, que é o 2 lá. Então, isso aqui é uma constante, tá? Isso aqui é uma constante, que vai variar só o ΔH, né? Então, vou fazer o seguinte, ó. Copiar isso aqui, só que aqui vai ser... não vai ter centímetros. Tá? A variação, o índice vazio inicial é esse. Tá? Vou botar aqui só para... Beleza? E aí, a variação... esse aqui é a variação do índice vazio, né? Perdão, então isso aqui eu vou deixar sem. Então, isso aqui vai ser igual a esse valor. Tá? Multiplicado. Talvez eu tenha que mudar o sinal aqui, tá? Depois a gente vê. Quando a gente traçar o gráfico, eu vejo se tá dando estranho. Talvez eu tenha que... Muito provavelmente eu vou ter que converter esse sinal aqui. Tá? Então, 1 mais esse daqui, sim, isso aqui eu vou botar travado, né? Porque isso aqui é constante. Tudo isso dividido por esse cara aqui. Também vou travar, que é constante. Tá? Tá. Só lembrando, pessoal, que esse aqui é igual ao volume de sólidos, tá? 1 mais, 1 mais volume... 1 mais índice vazio inicial dividido pela altura inicial é o volume de sólidos que não se altera, né? Beleza? Então, tá aí a variação do índice de vazios. E aí o meu índice de vazios começa com E0, né? Começa com E0. E a partir daqui ele vai ser E0 mais esse cara aqui. Não vou precisar botar negativo não, porque já está reduzindo aqui. Então, tá, aqui eu estou achando essa variação muito pequena dos vazios. Somente deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Bom, pessoal, não achei nenhum erro. Talvez porque essa tensão que ele aplicou realmente tenha sido essa, tenha sido muito pouca, né? Aí por isso que variou pouco entre os vazios. Vamos ver como é que fica o gráfico. E depois a gente analisa melhor isso aí. Então, vou fazer o seguinte. Vou traçar esse gráfico aqui. Inserir. Aqui. Tá. O gráfico, vamos ver se ele fica no formato bom. Aqui eu preciso ajustar, né, pessoal? Porque aqui vai ser escala logarítmica. Então, formatar eixo. Escala logarítmica. Aqui. Beleza. Vamos aceitar isso como verdade. Aqui essa tensão está em kN por centímetro quadrado. A gente vai ter que se lembrar disso aqui quando for botar no matcad, tá? Mas vamos lá. Aí eu vou fazer o seguinte. Primeiro de tudo, eu vou calcular aqui. Eu vou fazer dois gráficos, tá? Vou fazer um gráfico exatamente igual. Nesse primeiro, eu vou usar aqui esse primeiro para calcular as linhas, as retas de tendência, tá? Do trecho de recompressão e do trecho virgem, tá?
Então, para isso, eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou selecionar esses pontos aqui, vou criar um novo dado, né, uma nova série de dados com esses pontos apenas aqui, ó, até aqui, tá? Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados, né? Então, eu estou aqui, eu acho que é esse dado até esse daqui, tá? Eu tenho que criar uma nova série de dados. Então, eu vou vir aqui, ó, clicar botão direito, selecionar dados, adicionar X. Quais serão esses caras aqui, ó. Tá? Esses caras. Deixa eu checar, viu? Qualquer coisa eu edito. Então, não, eu não quero esse cara não. Eu não quero esse primeiro não. Então eu vou editar aqui. Só quero daqui pra cá, então. Tá? E aqui eu só quero daqui pra cá. Isso, só quero esses. Só quero esses. Eu tenho pego 7 pontos, né? E eu vou fazer uma outra série de dados com esses dois aqui só. Tá? Com esses dois últimos. Beleza? Então eu vou pegar esses dois aqui. Pegar esses dois aqui. Criei uma nova. Beleza? Então, não sei se está dando para enxergar aí, pessoal. Mas é o seguinte, eu criei uma série de dados aqui cinzinha e essa é laranja, tá? E a azul é a total. Então eu vou adicionar uma linha de tendência, uma reta de tendência para esse conjunto de dados laranja, tá? Então selecionar a linha de tendência. Você tem que botar aqui logaritmo, porque como o gráfico está aqui em logaritmo, você tem que botar logaritmo para ele ser uma reta, tá? Então aí sim está uma reta logaritmo. Então veja que o ajuste da reta está, né, tá feito, né, pelo Excel, tá? Eu posso exibir a equação e o erro no gráfico. Então, aqui eu tenho essa reta tem um erro global aí. É porque não é o erro, né, exato, mas quanto mais próximo de 1, melhor aqui, tá? Então ele tem aqui com 95%, vamos dizer assim, de proximidade. Não é bem esse termo, mas vamos admitir que seja isso. Não vou entrar no mérito aqui. E para esses dois dados também eu vou inserir outra reta de tendência. Tá? Outra linha de tendência, também reta, né? Aí então eu tenho que colocar logaritmo aqui. Então exibir. Então, deixa eu botar essa outra aqui para cima, né? Que a gente fica com... Veja que daqui dessas duas equações está pequeno, mas deixa eu aproximar mais. Então, opa, ok. Dessas duas equações aqui eu já consigo extrair a... eu peguei errado. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Não. Esse daqui... esse daqui é o de cima. Tá muito baixo esse CC aqui, mas era de se esperar, pessoal. Tá? Isso aqui tá muito baixo. Isso aqui já é o CC, né? O 0.077 é o CC, tá? É o nosso CC. E esse 0.01 aqui é o nosso CR. Estão muito baixos. Estão muito baixos. Vamos admitir que seja isso aí, tá? Eu não estou vendo nenhum erro aqui por enquanto. Se tiver algum erro, depois vocês me falam. Eu corrijo. Está muito baixo, vai dar pouco recalque aqui. Eu pensava que ia dar maior. Mas pelo visto... vamos ver aí. Então aqui eu já tenho quem é CC e quem é C. Então CC, vou botar aqui 0.077. Eu tenho quem é o CR, vai ser 0.01. A outra, no outro gráfico, eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar só aquela reta de tendência. Então eu vou até apagar. Vou apagar e vou copiar isso. Tá, eu vou deletar essa linha de tendência aqui. Tá? Vou ficar só com essa. Eu vou tentar dar uma ajustada aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Ok. Aí o que acontece? O meu índice de vazio inicial é 4.33, tá? Então eu vou utilizar o método de Pacheco aqui para calcular a tensão do pré-adensamento, tá? Que eu preciso calcular, né?
Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Primeiro eu vou formatar aqui, eu vou colocar as linhas secundárias. Tá? Design do gráfico, adicionar a linha de grade. Vou adicionar aqui as secundárias. Tá aí. Não sei se dá pra ver porque tá cinza. Deixa eu mudar a cor disso aqui. Deixa eu botar... Deixa eu botar aqui linha sólida. E acabou-se. Deixa eu botar aqui linha sólida. Já foi. Linha sólida. Então, o gráfico está aí. Tá? Então, eu vou utilizar o método de Pacheco para calcular isso. Eu tenho aqui 4.3, então 4.33 estaria aqui. Ó. Eu preciso traçar uma reta. Eu preciso traçar uma reta horizontal, né, no índice de vazios inicial. Então, eu vou vir aqui, ó, inserir formas. Aqui. Então, 4.3, 4.31, 4.32... 2.33, 4.33 aqui mais ou menos, né? Então, tá aí. A minha reta, deixa eu só traçar de novo, que foi estranho aí. Ok, aqui é o 32, né? Aqui é o 33, beleza. Então deixa eu aumentar a espessura, ver melhor, tá bom? Então eu traço, no ponto em que se cruzar aqui, ó, com a minha reta de tendência, tá? Com a minha reta de tendência, o que eu faço é traçar uma reta vertical que vai ficar bem pequena aqui, né? Tá, mas vamos lá. O que eu faço é traçar, ó, nesse ponto de encontro aqui, eu traço uma reta vertical. Essa reta aqui eu vou mudar de cor, vou botar preto. Então veja, deixa eu aproximar aqui. Opa. Então veja, quando se cruzar novamente com a curva, que é mais ou menos aqui, a gente vai traçar outra reta. Né? Ficou pequeno aí, né? Deixa eu aumentar esse gráfico para ver se melhora. Eu vou ter que reposicionar, né? Mas vamos ver se melhora se eu aumentar. Certo. Aqui, aproximar. Aqui eu tenho que botar em 4.33, aqui, ó. Aqui eu tenho que botar onde cruza, aqui, ó. Certo? E onde toca essa linha aqui, né? Beleza? Só que essa linha o Excel não faz por conta do erro que dá quando faz logaritmo de zero, né? Tá, mas é mais ou menos aqui, né? Nesse ponto aqui. Então eu vou traçar uma reta, outra reta, né? Saindo desse ponto aqui e indo, se ele fosse, né, na verdade, essa reta aqui, vou colocar laranja não, laranja já tem, né? Vou colocar aqui essa cor aqui, certo? Então, e onde cruzar novamente a linha de tendência, eu baixo uma vertical e vai ser esse o nossa tensão de pré-adensamento, né? Você poderia fazer também pelo método Casagrande, tá? Nada impede. Tá aqui, ó, vai ser a nossa tensão de pré-adensamento, tá legal? Tem que puxar até lá embaixo. Essa tensão de pré-adensamento está muito baixa. Acho que vai dar problema lá quando a gente fizer Mas qualquer coisa a gente desconsidera a unidade aí. Deixa eu botar outra cor, vou botar a cor amarela aí. Então aqui ó, tá mais ou menos 15, né? 14. 14, então minha tensão de pré-adensamento é igual a 14 kilonewtons por centímetro quadrado. Tá muito baixo isso aí, centímetros quadrados, né?
Ó, quilonewton por centímetro quadrado. Não, dá. Aí ele aumenta, né, na verdade, né? Dá muito alto, na verdade. Essa unidade com certeza está errada. Tá errada com certeza. Isso daí deve ser quilonewton por metro quadrado. Eu vou adotar aqui quilonewton por metro quadrado, tá, pessoal? E se não for, é porque o solo realmente é muito estranho. Mas para um solo fofo desse, a gente tá aplicando MPa, não faz sentido, tá? Não faz sentido. Ah, bom, então eu vou considerar aqui quilonewton por metro quadrado, ou seja, kPa, né? Tá 14 kPa. Vou salvar, que eu vou passar isso para vocês. E o que eu preciso está aqui já. Já determinei tudo. Agora, óbvio, no trabalho de vocês, eu espero, né? Eu espero de vocês que vocês botem o título, botem a legenda dos eixos, né? Mas aqui, para não delongar muito, eu vou colocar assim mesmo, tá? Então, vou botar aqui, ó. Sai do adensamento. Botar aqui A3. Ensaio de adensamento. Aí eu vou botar índices de compressão e recompressão, tá? E aí aqui eu tenho que claramente, né, C é igual a 0.077 e CR 0.01. Esses valores estão muito baixos. E eu ainda não entendi o porquê, tá? Porque essa argila é uma argila muito mole, com índice de vazios muito alto. E deveria apresentar, ao meu ver, coeficientes altos, né? Coeficientes altos. Esses valores estão dando muito baixo. Muito baixo. Ao final do vídeo, tá? Eu dou uma reverificada. Vamos continuar assim, porque a gente vai automatizar. Ao final do vídeo, eu dou uma reverificada. Se eu achar algum erro, eu volto a gravar aqui, tá, pessoal? Para corrigir. E adiciono no final a correção. Ah. E letra A. 4. Vou chamar aqui a 4. Vai ser tensão de pré-adensamento. Tensão de pré-adensamento. Tá? Aí eu vou botar outra figura. Tá? Essa figura aqui. Vou reduzir um pouco. Pré-adensamento. Então eu tenho o seguinte, tá, pessoal? Eu tenho que sigma VM, eu vou chamar aqui, tá? Efetiva. Tá? Para quando x igual a 1 metro, né? Que foi onde eu tirei a amostra. Eu tenho que o valor disso aqui vai ser... ele não veio com as linhas, né? Eu tenho que pegar as linhas, só um minuto. Só um minuto, deixa eu deletar. É igual a 14, vamos dizer que seja 14 kPa, né? Só que isso aqui é para 1 metro, tá? Então é o seguinte, eu vou chamar isso aqui, eu não posso fazer isso aqui, essa nomenclatura, tá? Então eu vou botar aqui embaixo, só para nomeá-lo, só para atribuí-lo, botar o seguinte, ó, sigma VM, tá? De 1 metro, né? 1 metro a 1 metro. Isso vai ser igual a 14 kPa. Por que eu vou fazer isso? Porque a minha razão de sobreadensamento vai ser igual a
A tensão de pré-adensamento nessa altura dividido pela tensão geostática nessa altura, tá? A tensão geostática estou calculando aqui embaixo, então eu ainda não teria ela, tá? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou botar aqui manual, tá? Botar aqui manual, quer dizer, é 1 metro. É 1 metro, aqui eu vou botar gama saturado. Menos gama da água, né? É vezes 1 metro. Isso daqui não é a tensão geostática, eu vou nomear ela aqui. Isso aqui é a tensão geostática a 1 metro, tá? Então eu vou fazer a mesma nomenclatura. Isso aqui é tensão geostática a 1 metro. Vai ser isso aqui. Isso aqui dá quanto? KPa. Então, pessoal, esse é um solo sobreadensado, né? Que a tensão de pré-adensamento é maior do que a tensão de tensão geostática. Tá? Então, na verdade, o recalque disso vai dar muito baixo mesmo, se for com esses parâmetros estiverem corretos, tá? Mas, novamente, eu volto a corrigir isso posterior, tá? Se estiver errado. Então tá aí, ó, razão de sobreadensamento 4.5. Então é um solo extremamente sobreadensado, com uma particularidade que ele também tem um índice de compressão e recompressão baixo, né? Então vamos ver como é que vai dar os resultados dessa questão, se vai ser bom ou se vai ser ruim, né? Por conta desses dados. Tá. Só lembrando, pessoal, que eu estou calculando aqui a razão de sobreadensamento, porque eu vou fazer meus cálculos baseados na razão de sobreadensamento. Tá? Veja, eu peguei a amostra a 1 metro de profundidade, então ela apresentou essa tensão de pré-adensamento. Possivelmente, o mais comum é que se eu pegasse uma amostra mais profunda, eu teria uma tensão de pré-adensamento maior, proporcional à profundidade que ela está. Porque, óbvio, veja, se essa amostra aqui é 1 metro, veja, 1 metro de coluna de solo aqui dá aproximadamente 3 kPa, né? Então significa que essa amostra de 1 metro aqui teve cerca de 4,5 metros de solo já acima dela, tá? Na verdade 5,5 metros, tá? O que hoje é só 1 metro. Então essa amostra aqui a 5 metros de profundidade, por exemplo, já, teria o mesmo equivalente, teria os 5 metros mais 4,5 metros, tá? Numa época histórica. Pode acontecer diferente? Pode, mas o mais comum é isso, né? Que seja proporcional, que esse aqui, essa razão de sobreadensamento, seja proporcional à medida que vai se aprofundando. Talvez não seja exatamente proporcional, o mesmo valor, mas aqui a gente vai, como a gente só tem uma amostra, né, que é a 1 metro, a gente vai admitir que em toda a profundidade ele tem a mesma razão de sobreadensamento. Tá? Porque se eu utilizar a tensão de pré-adensamento aqui em cima, essa tensão de pré-adensamento aqui em cima, aqui embaixo, tá? O meu solo nunca estaria sobreadensado, tá? Nunca estaria sobreadensado, obviamente, né? Porque a tensão geostática sempre vai ser muito maior aqui embaixo. Tá? Não sei se ficou confuso, mas talvez quando a gente fizer as contas vai ficar mais visível, tá? Então, essa primeira parte do vídeo eu queria mostrar isso, como calcular esses coeficientes. Eu vou dar uma analisada agora antes de concluir, tá? Se eu acho algum erro de dado que eu inseri ou alguma coisa do tipo assim, tá? Se eu não achar, eu concluo a aula assim mesmo, tá? Só um minutinho, volto já. Bom, pessoal, eu refiz aqui um monte de conta, tá? Um monte de cálculo, verifiquei de outra forma e bateu, tá? Bom, aí para esse vídeo eu vou considerar que isso está certo, tá? Aí eu vou fazer um ajuste aqui, tá na questão, que eu já ia ter que fazer de qualquer forma. Vou dizer o seguinte, ó, que essa tensão, esse amostra, na verdade, não foi retirada a 1 metro, tá? Ela foi retirada a 3 metros de profundidade. Dessa forma, aí eu consigo fazer com que a razão de sobreadensamento diminua um pouco, tá? E aí o recálculo vai dar um pouco maior, tá? Para não ficar também um recálculo muito baixo, porque senão ia dar um recálculo muito baixo, acredito eu, tá? Também posso estar enganado, me confundindo aí. Mas então por esse vídeo vai ficar por aqui, tá? Eu só queria, o meu objetivo era esse, encontrar os resultados
E aí eu vou marcar aqui de laranja os meus resultados, tá? Tem aqui uma razão de sobreadensamento de 1,5. E tem aqui os índices de compressão e de recompressão. Com isso, agora nós vamos calcular os recálculos. Tá? Nós temos, então, os acréscimos de tensões. Temos as tensões geostáticas. Tá? Temos as tensões geostáticas. E eu vou fazer uma última verificação aqui, tá? Que é justamente essa análise dessa questão das tensões de pré-adensamento, tá? Para vocês entenderem o que eu estava falando. Então, eu tenho aqui o RSA, né? É igual a 1.498, tá? E aí eu vou traçar uma plotagem que vai ser o seguinte. E aí a minha tensão de pré-adensamento, perdão, deixa eu logo falar quem vai ser a minha tensão de pré-adensamento, né? Que agora a minha tensão de pré-adensamento vai variar vai variar com Z, né? Minha tensão de pré-adensamento vai variar com Z. E eu vou chamar de vou chamar assim, depois qualquer coisa eu mudo o nome. E ela vai ser exatamente a tensão geostática vezes RSA, tá? Sempre, né? Pela definição da razão de sobreadensamento, sempre vai ser isso. Então, tensão geostática, deixa eu buscar ela aqui, efetiva, né? Pronto. Então, aí eu vou ter o seguinte, aqui eu vou fazer um gráfico seguinte, eu vou colocar aqui as tensões geostáticas efetivas, tá? Depois eu vou botar a tensão de pré-adensamento, tá? E por fim eu vou colocar o acréscimo de tensões mais só em um ponto, tá? Eu vou calcular no 00 aqui, só para ilustrar. Deixa eu só fazer uma coisa. Tá faltando aqui eu botar ZB. Ainda assim não foi. Deixa eu ver qual foi o problema. Tinha digitado errado. Então, tá tudo KPA. Tá, agora não tá com erro ainda. Deixa eu ver qual é o erro. Ah, tá, aqui. E aí o que acontece? Eu tenho aqui o acréscimo de tensões, tá? Eu tenho aqui a tensão de pré-adensamento e eu tenho aqui a tensão geostática, tá? Então, o meu solo está todo sobreadensado, ou seja, a minha tensão de pré-adensamento sempre é maior do que a minha tensão geostática, obviamente porque eu estou admitindo que a minha razão de sobreadensamento é constante, certo? E esse aumenta na mesma proporção. Aí o que, é que vai acontecer aqui, tá? Só para não ficar muito longo esse vídeo, tá? Deixa eu tentar resumir aqui. Eu vou criar aqui um marcador horizontal e vou criar um marcador vertical também. Veja, nesse ponto aqui, ó. Opa, tá errado aqui. Deixa eu somar aqui. Eu tenho que somar com a tensão geostática. Isso, perfeito. Então aqui, esse em verde aqui é a tensão geostática mais o acréscimo de tensão, tá? O verde é o acréscimo de tensões mais a tensão geostática, ou seja, é a tensão final, tá? É a tensão final em verde aqui. Em vermelho é a tensão de pré-adensamento. E em azul é a tensão geostática, ou seja, a tensão inicial. Então, tensão inicial, tensão de pré-adensamento, tensão final, tá? Então, até esse ponto aqui, tá? Até esse ponto, mais ou menos a uma profundidade de 2,5 metros, tá? Quando x for 0 e y for 0, tá? Pode variar conforme o ponto, mas para esse ponto específico aqui, ó, tá? A minha tensão de pré-adensamento vai ser 51, tá? E a minha tensão final vai ser 51. Ou seja, de 0 até 2,60 metros mais ou menos de profundidade, eu tenho um solo que só vai trabalhar no trecho de recompressão. Ou seja, ele só vai trabalhar, ó, desse ponto azul, a tensão vai partir desse ponto azul e vai chegar nesse ponto aqui, cruzamento. Tá? Então ele vai sair da tensão inicial e vai chegar na tensão final. Tá? Que coincidentemente já é a tensão de pré-adensamento também. Acima desse ponto aqui, ó, por exemplo, tá? Esse meu solo vai sair da tensão inicial e vai chegar na tensão final.
tá? Então ele vai sair aqui da tensão final, da tensão inicial, vai chegar na tensão de pré-adensamento, e enquanto ele estiver nesse trecho, tá, da tensão inicial até a tensão de pré-adensamento, ele está no trecho de recompressão. Quando ele sair da tensão de pré-adensamento até a tensão final, ele está no trecho da reta virgem, beleza? Então, nesse trecho aqui ele vai estar recomprimindo, tá? Vou estar utilizando o CR. Nesse trecho aqui ele vai estar comprimindo na reta virgem, beleza? A partir daquele ponto de cruzamento, perceba uma coisa interessante, tá? Inclusive, tem alguma coisa errada aí. Ah, tá. Perdão, tô falando besteira. Adicionei na reta errada, perdão. Estava falando muitas asneiras, tá? Então, essa verde agora sim é o somatório do acréscimo de tensão e da tensão geostática, tá? Eu tinha feito completamente errado aí a ideia. Então, o meu ponto até o meu x igual a 5 metros aproximadamente, eu vou ter trecho de recompressão, como eu falei para vocês, e vou ter um trecho na reta virgem, beleza? A partir desse ponto aqui, ó, 5 metros e alguma coisa, percebam que a minha tensão inicial vai ser essa azul e a minha tensão final vai ser a verde. Então, eu vou sair da tensão inicial para a reta verde, para a curva verde, e tudo isso vai se dar no trecho de recompressão, porque eu não ultrapassei ainda a minha tensão de pré-adensamento, beleza? Então, eu queria ilustrar isso para vocês, que até 5,5 metros, o meu solo vai recalcar tanto por conta da recompressão quanto por conta da reta virgem, e a partir de 5 metros, o meu solo só vai recalcar por conta do trecho de recompressão, beleza? Não sei se ficou confuso, mas eu gosto de fazer essa análise aqui, tá? Porque ela indica, ó, que um trecho vai estar submetido a uma equação e outro trecho vai estar submetido a outra. Então a gente vai ter que automatizar isso aí, tá, ao longo da profundidade para conseguir calcular todo o recalque, beleza? Vamos parar por aqui. Eu vou botar aqui análise das tensões de pré-adensamento, tá? Vamos parar por aqui e na próxima aula a gente continua fazendo aí sim o cálculo do recalque, beleza? E na terceira parte, se o vídeo for curto, eu vou finalizar no próximo vídeo mesmo, tá? Mas se ele se estender como esse, eu vou dividir em uma nova parte para comparar com o software, tá? Com o Cero 3D. Fechado? Então, o vídeo fica por aqui, pessoal. Até a próxima. Abraço.